laços de repetição, for, listas, dicionários, dupla. Quer saber um pouquinho mais sobre? Logo após a vinheta. Olá, eu sou o professor Wendel, professor de tecnologias aqui da Nave Make Educação, e hoje falaremos sobre os laços de repetição for. Hoje eu quero estar mostrando para vocês o nosso site, né? Acesse o navemaker.com. Aqui em cursos de Python, já vai estar aparecendo as aulas para vocês e os principais tópicos. Perceba que aqui em cursos tem mais um curso que é o de criação de jogos. Então dá uma olhada, acesse aí o nosso site, que tem as nossas principais redes sociais. Acessar aqui o Instagram para vocês verem. Aqui pelo Instagram nós estamos postando todas as coisas novas. Nós temos também outras coisas, né? A impressão do nosso dinossauro em 3D, circuitos elétricos, nosso curso de jogos, nosso curso de Python. E é isso. Aqui também no nosso site, para você estar inteirado sobre tudo que está acontecendo, acesse o item do WhatsApp. Aqui você vai ser convidado a participar de uma comunidade dentro do WhatsApp, no nosso canal do WhatsApp. Eu tinha falado na última aula que é condições e eu deixei if, else e elif. Só que na verdade a aula de hoje são laços. E existe dois tipos de laço. O laço do for e o laço do while. Nossa próxima aula, que é a aula 6, é o nosso while. Antes de falar dos laços, eu preciso falar de 3 coisas que são muito importantes. Nós chamamos elas de listas, dicionários e tuplas. Vou criar um para cada, viu? Então, coloquei aqui só para colar. Então, ó, nossas listas, vou deixar 3 hashtags porque ele é o subtítulo do subtítulo. Vou criar uma guia de código aqui. As listas, elas podem ser modificáveis. E então vou criar aqui uma lista. Lista, ela vai receber uma quantidade de itens. Então, calma aí que não são parênteses, são colchetes. Dentro das listas eu posso adicionar um conjunto de valores. Então pode ser 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Então aqui a minha lista ela tem 5 valores. Então vou utilizar um comando aqui para a gente poder manipular um pouquinho essas listas. E já vou explicar qual que é a diferença de uma lista para um dicionário, para uma tupla. Então, ó, primeiro comando, o print, que nós já conhecemos, só que eu vou pedir para ele fazer a leitura. Então, len, listas, lista. Então, ó, iniciou. Ele falou que tem 5 itens dentro dessa lista. Agora, se eu pedir para ele imprimir a lista, deixa o len aqui. Criar mais um. Print, lista. Se eu pedir para executar a lista, ele vai me falar todos os termos. Só que eu também posso fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Print. E vou deixar a lista. E agora eu vou colocar o índice da lista. Nós contamos 0, 1, 2, 3 e 4. Sempre iniciando do 0. Então eu quero que ele imprima somente o primeiro item da lista. No caso 0. Logo, ele vai ter que aparecer o número 1, que é o primeiro item. O segundo item, que é o número 1 do índice, ele tem que aparecer o número 2. E assim por consequência. Poderia ter feito uma lista com nomes. Então, nomes. Nomes recebe, por exemplo, Jean, Wendel e o William. Perceba só o seguinte. Ó, primeiro item é o Jean. Segundo item, o Wendel. Terceiro item, o William. Quero acessar o item William, por exemplo. 0, 1, 2. Então, venho aqui, ó, print nomes
2, fechar aqui esse parênteses do print. Agora sim, agora apareceu lá o William. Se eu pedisse somente o nomes, agora ele ia imprimir todos os itens dessa lista. Tudo bem? A lista, ela pode ser modificável. Então, posso, por exemplo, colocar assim, ó, lista e colocar assim, no item 0, eu quero que receba o valor de, sei lá, 6. Então, quando executar, olha lá, ó, o primeiro item da lista, que era 1, ele substituiu por 6. Assim eu posso adicionar item, eu posso deletar itens, eu posso criar novos itens, eu posso modificar um item por outro. Então, posso fazer todas essas modificações com a lista. Perceba que aqui na lista, ela é feita com parênteses. Parênteses não, né, galera? Eu percebi que vocês não estavam prestando atenção. Sei. Colchete. Então vamos para o segundo. Nosso segundo, eu vou trabalhar com as tuplas. Então, 3, que é um subíndices, tuplas. Criar um código aqui. As tuplas, diferente das listas, elas não pode ser modificado uma tupla. Essa é a diferença de uma para outra, de uma lista para uma tupla. Então, lá atrás eu comentei com vocês que o raiz de 2 ele era feito com uma tupla, porque tem uma somatória infinita de termos e cada termo daquele é importante para gerar o valor correto, que no caso é o raiz de 2. Então, se você pegar a somatória do raiz de 2, você vai perceber que o primeiro termo equivale a 1, o segundo termo 0,4, o terceiro termo 0,1, o próximo termo 0,0 tanto, e assim por consequência. A tupla ela vai somar todos esses itens do final e gerar a constante para a gente, que no caso seria o raiz de 2. Aqui nas tuplas, então vou criar uma tupla que recebe a tupla, eu vou utilizar os parênteses. Agora sim são os parênteses. Já deixar aqui, ó. E aqui são os colchetes, né? Vou colocar colchetes aqui dentro. Só para ficar padronizado com o de cima. Parênteses. Nessa minha tupla, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar alguns valores aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pedir para imprimir print tupla. Então, quando eu pedir para imprimir a tupla, vai aparecer aqui minha tupla. Se eu pedir para imprimir tupla 0, que no caso é o primeiro termo, olha lá, ele vai imprimir o valor de 1. Agora, se eu quiser modificar, tupla 0 recebe valor de 6. Olha lá, ele vai me dar um erro e ele vai falar que a tupla ela não pode ser modificada. Uma lista aceita modificações, a tupla não aceita. Não aceita modificações. Pronto. Aí eu posso colocar na lista que aceita modificações e assim vocês vão estar cientes. Agora o nosso próximo é o dicionário. Então no dicionário eu vou apresentar ele por chaves. Então, ó, dicionário ele vai apresentar por chaves. Deixa aqui no meio, chaves. O dicionário ele aceita modificações, mas esse não é o importante do dicionário. O importante do dicionário é que ele consegue comunicar entre termos. Vou te dar um exemplo. Dicionário. Imagine que você está trabalhando numa fábrica, num local onde vende automóveis. Então, vou criar um dicionário aqui com o seguinte. Deixa eu colocar aqui as aspas. A marca do veículo. E a marca do veículo, quando eu adicionar os 2 pontos, ele vai estar acionando a marca do veículo com a marca que você colocar. Então, o menu marca com a marca de verdade. Vou colocar aqui um carro que está muito em alta, que é o BYD. Então, tá aí marca BYD. Colocar uma vírgula. Então, esse aqui é o meu primeiro termo. Então, aqui é o meu primeiro item, né? Meu segundo item, vou deixar o modelo. Modelo. O modelo que mais vendeu da BYD
esses períodos foi o Dolphin. E, por último, vou deixar o ano, 2 pontos, e eu vou linkar com o ano, o próprio ano, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Ó? Print dicionário. Olha lá, um print dicionário. Olha lá, a marca é BYD, o modelo é Dolphin e o ano 2024. Posso fazer assim, ó. Quero só o elemento 1 da minha lista. Ele não vai deixar, porque ele está considerando tudo isso como um único elemento. Então, já que eu não posso fazer isso, como que eu seleciono esses menus aqui? Eu posso vir aqui, ó, e adicionar marca. Por exemplo, eu quero saber só a marca. A marca é BYD. Só o modelo. O modelo Dolphin. Só o ano. 2024. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou ter que fazer cada um desse para cada marca e cada modelo? Não, você pode misturar a lista com o dicionário com a tupla. Vamos perceber como que nós podemos fazer isso? Então, ó, vou criar mais um aqui, ó. Então, vou criar um dicionário e uma lista. Então, ó, 3 de novo. Lista com dicionários. Aí você poderia fazer lista com tuplas também. Então, ó, como nós estávamos trabalhando com concessionária, eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar os carros disponíveis. Os disponíveis, eles vão receber uma lista e cada item dessa lista vai ser um dicionário. Então, olha aqui, ó. Então, eu vou estar pegando esse mesmo termo aqui, ó. Copiei esse termo aqui. Coloca mais um termo. A marca pode ser Toyota. O modelo Corolla. Corolla não, o Etios. E o ano 2019. Vamos executar isso aqui? Então, ó, print disponíveis. Então, olha lá, ó. Ops. Ah, faltou uma vírgula aqui, ó. Entre um termo e outro faltou uma vírgula. Então, ó. Aqui vai mostrar todos para mim. Só que eu só quero o item, o primeiro item. Fácil, né? Só o segundo item. O segundo item é o 1, gente. Que é 0, 1. Então, ó. Segundo item. E assim por consequência. Vou criar mais um. A marca é a Volvo. O modelo é o XC60. E o ano pode ser 2009. Então agora eu quero somente o segundo item. Agora vamos lá, vamos para o for. Então, criar mais um guia de texto e eu vou adicionar o for. For, em tradução livre, significa para. Criaria uma lista. Chamar de lista não, chamar de números. Números recebe uma lista de quantos valores ali? Len números. Então, você já sabe que tem 6 itens dentro dessa sua lista ali. Então, quando eu colocar for, uma variável para modificar esses valores, chamar de num, for num, em números, e eu vou deixar 2 pontos. Então, ó, para num em números. Vamos lá, ó. Eu quero um print num. Eu estou imprimindo os valores que estão dentro de números pela quantidade de números. Então, executando isso daqui, ó. Então, ele vai executar na ordem, ó. Primeiro número 1, depois número 2, 3, 4, 5 e 6. E se eu quisesse imprimir a lista toda, todas as vezes? Eu poderia pedir para ele imprimir números. Olha lá, ó. Agora ele vai executar todas as vezes, toda essa lista, pela quantidade de vezes que tem aqui. Então, criei números e eu vou chamar assim de repetições. Então, repetição recebe, vamos colocar
dois valores, 1 e 2. Então, ó, tenho somente dois valores. Então, quando os números estiver em repetição, printar números. Olha lá, ó. Eu estou repetindo duas vezes porque é a condição que eu coloquei aqui. Se eu tivesse colocado aqui 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa só 8. Se eu tivesse colocado 8 vezes, ele imprimiu 8 vezes. Então, esse primeiro comando aqui, esse comando de repetição, ele vai definir a quantidade de vezes que eu vou repetir dentro do meu laço. Então, eu criei um laço com 8 pontos aqui. Posso colocar inúmeros pontos. E se fosse textos aqui? Exemplo, Jean, o Wendel e o William. Textos. Se fosse textos, ele iria executar da mesma forma. Por quê? Porque ele está utilizando esse comando para, com a quantidade de itens dentro desse comando de repetição, que no caso são 3, ele está falando para números em repetição. No repetição tem 3 itens, então ele vai repetir 3 vezes. Ele vai repetir por uma quantidade de vezes que você colocou os pontos no laço. Então, se aqui eu coloquei 3 itens, ele vai repetir 3 vezes. Agora todas as peças se encaixaram. Então, para a próxima aula, vocês já sabem que nós vamos falar sobre os laços while e também operadores lógicos, né? E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.